Bom dia! Nessa manhã, como sempre, precisamos da direção de Deus e iremos pedir a Ele, porque a palavra do Senhor diz que tudo que pedimos a Ele em oração, Ele nos dará. E que até agora nós não pedimos nada, por isso que nós não recebemos. Então vamos pedir a Deus, porque é dele que tem que vir a direção para mais esse dia, para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor. Dai-nos sabedoria e entendimento. Revela-nos a tua palavra, que possamos ser dirigidos, conduzidos, ensinados por ti em mais esse dia, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Salmos. Aqui no capítulo 19, o Senhor vai trazer alguns entendimentos, algumas revelações, que é o próprio Espírito Santo nos revelando, nos direcionando para mais um dia. Aqui nos Salmos, no capítulo 19, aqui iniciando no versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha só nessa manhã o que o Espírito Santo vem trazer para mim e para você como direção para que possamos ter mais um dia de vitória na presença dele. Ele começa dizendo que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela revigora a nossa alma, sabe? A lei do Senhor é tudo aquilo que Ele fala para mim e para você dentro da palavra. Tudo que Deus fala para mim, tudo que Ele fala para você, que Ele diz, é tu e a tua casa. E aquilo entra no meu coração e eu creio, é a lei do Senhor para mim. Eu só preciso acreditar, confiar e continuar em oração. Porque Deus, Ele fala para mim e para você a lei dele. Mas o crer é uma opção minha. É a partir do meu crer que eu tenho uma ação a qual vai efetivar a lei do Senhor na minha vida. Então aí ele diz, aqui na parte B ele diz, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quando eu e você recebemos um mandamento e nós o ouvimos, analisamos, obedecemos, o guardamos no nosso coração. Entendemos que o Senhor falou para mim que sou eu e a minha casa que iremos servir ao Senhor. Então eu creio naquela palavra, eu coloco a minha confiança naquela palavra. E aí, a partir do momento que eu pus a minha confiança, eu vou. Eu vou aonde? Eu vou na palavra. Para conhecer ela mais. Para saber o que ela me diz sobre a minha família. Temos as reuniões da família, né? Nas igrejas. Dia de reunião de família, vai se falar sobre a família. Vai se falar sobre a palavra de Deus. Então eu vou buscar pela minha família, porque o Senhor diz para mim, sou eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
eu uni a confiança a Deus, a minha fé, junto com a minha ação de ir buscar, seja na palavra, seja no templo. Quando eu confio no mandamento que Deus diz para mim, e eu busco, porque eu criei naquela palavra. Aí a palavra de Deus na parte final diz que Deus ele vai dar a sabedoria aonde não existe. Deus ele vai dar o conhecimento e o discernimento, né, de coisas muitas vezes que acontecem dentro da sua casa. Que você vai ter sabedoria para dizer isso aí, é espírito maligno, está repreendido em nome de Jesus, porque eu não aceito, porque sou eu e minha casa que vamos servir ao Senhor. E eu e você, nós passamos a ter sabedoria, porque é Deus que dá. Mas quando nós temos a sabedoria que discernimos o que é da carne, o que é do espírito, a gente ora e busca de Deus. E quantas são as vezes em que eu e você temos uma aflição, estamos passando uma crise interna, que ao invés de buscar resposta na palavra de Deus, vamos buscar conselhos humanos. Quantos são de nós que fazemos isso? Quando você está aflito, quando você está passando uma crise, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela financeira, em qualquer área da sua vida, você está preocupado com algo que precisa fazer, que precisa efetivar. Naquele momento você dobra o seu joelho, clama a Deus, pede para Ele falar com você, te dá uma direção do que você deve fazer e vai ler a Bíblia para poder Deus falar com você. Que é assim que Deus fala. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia em outro homem. Ai, mas então eu não devo confiar em ninguém, não. Não é assim que a palavra diz. Ela diz que a nossa primeira confiança ela tem que estar no Senhor. É aqui, ó, na palavra de Deus, que tem que estar a minha e a sua confiança. Então, primeiramente, eu vou buscar o quê? A palavra. Porque Deus, ele fala que buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando eu estou passando por uma crise, por uma adversidade dentro de mim, externamente, internamente, não importa, que eu busco primeiro na palavra, aí depois eu posso sim me aconselhar com os humanos, com o homem. Por quê? Porque eu não estou depositando a minha confiança no humano. Estou confirmando o que Deus diz para mim na palavra. Aqui no versículo 9, ele diz assim, o 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Mandamento é tudo aquilo que o Senhor nos mostra que devemos fazer, né? Sabemos que Deus ele resumiu os 10 mandamentos no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, primeiro eu vou lá e faço. Sabe, nas lógicas mundanas, as pessoas ficam esperando, sabe? O outro vir falar, o outro vir pedir desculpa, o outro vir pedir perdão. Na dinâmica de Deus, mesmo sem eu ter errado,
mesmo sem eu me ver como uma pessoa errante naquele fato, naquela ação, eu vou até ela, olha, me desculpe. Me desculpe se por acaso eu te magoei. Me desculpe se por acaso eu te decepcionei. Me desculpe, mas eu vejo que você não está bem comigo. Você gostaria de... Você pode me desculpar? Você me perdoa? Porque quando eu faço isso, eu mostro para Deus humildade. E a palavra de Deus diz que Deus ele não resiste a um coração humilde. Se Deus não resiste a um coração humilde, eu preciso obedecer e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Fazer aquilo que eu sei que eu vou agradar a Ele. Oh, Deus, isso é lindo e perfeito, como disse a palavra. Aí ele continua dizendo assim, ele diz que os mandamentos do Senhor, eles trazem luz aos olhos. É por isso que ele nos dá sabedoria, para que a gente possa definir o que é do Espírito e o que é da carne. Porque os mandamentos dele, que foram resumidos no amor, esses mandamentos, eles nos trazem luz aos nossos olhos, porque nós conseguimos enxergar. É por isso que muitas vezes, quando vamos orar, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Aí tem gente que não entende como abrir os meus olhos. Meus olhos estão abertos. Mas aqui está dizendo é os olhos espirituais. Porque tem pessoas que elas estão em pé, mas os olhos espirituais estão fechados. Os ouvidos espirituais estão fechados. A boca, no espírito, está fechada. Ela fala com todo mundo. Todas as pessoas, ela tem um diálogo, menos com Deus. Deus? Ela não sabe nem como fala com Ele. Eu falo com Deus através da oração. E Deus fala comigo através da palavra. Para eu colocar Ele em primeiro lugar, primeiro eu leio a palavra, depois eu pergunto para alguém algo sobre a minha necessidade. Porém, o que a pessoa me disser precisa estar enquadrada dentro daquela palavra que Deus me deu. Porque se Deus disse para mim, sou eu e minha casa que vamos servir ao Senhor, e alguém disser para você, olha, como você sabe, você precisa se buscar por você. Se preocupe com a sua salvação, porque a sua salvação ela é individual, então busque por você. Você precisa buscar por você, você precisa fazer por você. Aí você falou, opa, realmente, a salvação ela é individual. Mas Deus disse que eu e minha casa, ou seja, eu preciso buscar por mim? Sim, eu preciso buscar por mim, porque se eu não estiver cheio, eu não vou conseguir buscar pela minha casa. Então, o domingo, a busca do Espírito Santo é para mim. Eu vou ser cheia, eu vou ser fortalecida no Senhor no domingo. Para quando eu for na quarta-feira, eu buscar pela minha família. Que a minha salvação ela é individual. Mas o plano que Deus tem para a minha vida é eu e minha casa. Então eu vou buscar por mim e vou buscar pela minha família. Porque Ele me prometeu.
Então, tudo que eu ouvir tem que estar dentro da palavra. Tem que estar de acordo com aquilo que Deus falou para mim. Ah, mas minha família não muda. Eu oro, nada acontece. Está acontecendo. Está acontecendo um rebuliço lá no mundo espiritual. Mas os seus olhos estão fechados. Aí você não está vendo. É por isso que o salmista fala para mim e para você que eu e você, nós precisamos ouvir o que Deus manda. Cada um de nós fazer, ouvir o mandamento dele. E que esse mandamento ele vai abrir os nossos olhos. E que esse mandamento ele vai nos dar sabedoria. Ou seja, ele vai nos tirar da escuridão, nos trazendo para a luz e nos mostrando qual é o caminho que eu devo seguir a respeito daquele problema qual eu estou passando. Eu vou ler aqui o Salmo 19, no versículo 7, aqui na Bíblia Viva. Olha como está escrito. Aí inicia no capítulo 7 dizendo assim: a lei do Senhor é perfeita, ela devolve a nossa alma às forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os olhos. Os preceitos do Senhor, eles são bem claros. E Ele ilumina os nossos olhos. Mas você viu que ele diz que eu preciso obedecer? Obedecer a Deus é a chave para que eu e você podemos ter sucesso na nossa vida espiritual. Que é o Espírito Santo que penetra no mais fundo da alma, que Ele possa falar ao seu coração, que Ele continue falando ao seu coração, no nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço, Senhor, por esse privilégio de toda manhã poder ouvir a Tua voz, entender a direção do Senhor, porque eu não quero viver de mim mesma. Quantos são aqueles, meu Deus, que não querem mais viver de si mesmos? E aqui o Senhor diz que o seu mandamento, ele nos fortalece. Os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, é ela que vem e nos dá força. E é através dos mandamentos do Senhor que os nossos olhos são abertos. E o Senhor nos dá sabedoria e abre os nossos olhos para que possamos entender o que é do Espírito e o que é da carne. Oh, meu Deus! O Senhor é lindo e perfeito, como diz a Tua palavra nessa manhã. Eu te agradeço, meu Deus, de todo o meu coração, no nome de Jesus. Amém?